Às vezes fico imaginando como será meu encontro com Deus. Ficarei assustado, chorarei emocionado, ou ficarei imóvel esperando que Ele diga algo? E por que penso tais coisas? Porque nesse minúsculo pontinho azulado perdido no espaço, Ele colocou tanta beleza que me custa crer quando dizem que o planeta está destinado a provas e expiações. Quando vejo o trinado dos pássaros, a canção do mar, o assobio das florestas, o espetáculo do amanhecer e adormecer do sol, a majestade das montanhas, a humildade do grão de areia, fico extasiado, com o exagero de beleza com a qual Ele nos premiou e com o amor sempre em movimento. E quando entro em um rio, ou vejo o sentimento materno, ou encontro a poesia nas esquinas, ouço a sinfonia dos bosques, os noturnos angelicais que acalmam o espírito, homens inspirados na palavra e nos gestos aliviando dores, aí tenho a certeza de que aqui o mal não predomina, já que sempre vejo o amor em movimento. E quando os sinos tocam, os templos abrem, os louvores ecoam, os anjos descem, a caridade se movimenta como se estivesse em casa, o céu anila como neon, a sombra foge envergonhada. Então fico contente e emocionado pela presença de Deus na terra, sempre representada pelo amor em movimento. E ainda quando vejo prisões, hospitais, guetos, favelas, famintos, mas sei que os que sofrem resgatam dívidas acerbas, observo entre eles missionários, médicos divinos, mentores dedicados, todos de braços dados com o amor em movimento. Diante de tanta beleza e tanto cuidado com que Ele tem com este pontinho perdido, diante de tudo que sinto, sim, porque às vezes choro ao ver simples passarinho alimentar filhotes, porque onde tantos veem maldade, vejo apenas ignorância. Então fico me perguntando, como me comportarei diante de Deus, o pastor que põe o amor em movimento? Correrei ao seu encontro ou apenas reconhecerei algo que pode ter 1000 faces, embora todas tenham os mesmos sinais? O amor em movimento. Canta, mergulha no templo de tudo que há dentro do teu coração. Tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e serve de abrigo para quem não tem mais com quem contar. Um
novo sol a brilhar. Canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. E a canção guiará a quantos vierem, quem precisa encontrar a luz no caminho. E pra quem não tem mais o que esperar, Existe a voz que se levanta e canta. canta Canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. E a canção guiará a quantos vierem, Quem precisa encontrar a luz do caminho. e pra quem não tem mais o que esperar. Existe a voz que se levanta e canta, canta mais. É tua a voz que se levanta e canta. Tanto em nós. Quem me tocou, pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Perdão, Senhor, me entrego a ti, pois te toquei buscando saúde, e logo meu sangue estancou. Quem me tocou, Quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. a ternura é o orvalho Ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. vai em paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Quem me tocou, Perdão, Senhor, pois eu senti me entrego a saindo ti, de mim buscando minha uma virtude saúde, em
fontes do amor. A ternura é o orvalho, ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã, foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. Gentileza, auxílio e perdão. Aproveitamento das horas vagas. Senhor, ensina-me a aproveitar as horas vagas. Compreendo que se as utilizar para me opor aos outros ou a mim mesmo, serei levado à incerteza, ao medo, à tristeza, ao pessimismo e até à violência. Se as usar para o descanso da mente ou para admirar a beleza do mundo e das pessoas, estarei dando-lhes boa destinação. Mas, melhor ainda, será servirem a uma reflexão sobre o que venho fazendo e como venho me situando perante a Ti, no trabalho e no lar. Espero, Senhor, aprender muito com as horas vagas. Aliviarei o meu campo íntimo, meditarei sabiamente e farei bons planos de progresso. Rogo-te, iluminação nessas horas e que, mediante a Tua bênção, os meus planos se transformem em realidade e eu possa vencer toda a pobreza material, mental e espiritual. Sustenta, pois, o meu pensar e o meu sentir, a fim de que, pelas horas vagas, cresçam em mim a bondade e a sabedoria. Obrigado, obrigado. Vamos então, nesse momento, meus irmãos, a serenar os pensamentos, acalmar o coração
buscando a figura meiga de Jesus e assim elevando o nosso pensamento e o nosso coração a Deus, nosso Pai. Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, nós te agradecemos nesse momento pela vida. Agradecemos pela bênção da saúde, por vezes relativa, mas agradecemos. Agradecemos pela bênção do trabalho que nos oportuniza as condições materiais para vivermos no mundo material. Por todos os recursos que o Senhor, como Pai amoroso, nos envia. Agradecemos pela bênção do amor que já temos em nosso coração. Agradecemos pela bênção da amizade. Agradecemos, Deus, nosso Pai, por todo o livramento que recebemos e que por vezes nem nos damos conta. Agradecemos pela bênção da doutrina espírita que ilumina o nosso caminho. E agradecemos então por tudo que somos e por tudo que temos. Sabemos, ó Pai, que somos ainda tão pequenos, mas lhe damos graças por todo o caminho já percorrido. Mas ao lado dos agradecimentos, rogamos ainda a Ti e ao nosso Mestre Jesus as bênçãos para continuarmos. Mestre Jesus, que o Senhor continue a nos segurar com mãos firmes, com mãos fortes e a nos levantar quando cairmos. Mestre Jesus, que o Senhor possa continuar nos livrando de todo o mal, principalmente do mal que há em nós mesmos. Abençoa, Mestre, a nossa vida, que possamos sempre tomar as nossas decisões com base nos seus ensinamentos. E assim, Mestre Jesus, agradecidos que estamos por mais uma oportunidade de falarmos do seu amor, dos seus ensinamentos, agradecidos que estamos pela doutrina espírita, rogamos mais uma vez que abençoe todos os lares que acompanham essa palestra no dia de hoje. Rogamos mais uma vez que o Senhor possa socorrer a todos com o seu amor infinito. E pedimos, Mestre Jesus, a permissão para iniciarmos mais uma palestra, rogando ainda que as palavras do palestrante sejam intuídas por Ti e que essas palavras possam tocar fundo o coração de todos aqueles que as ouvirem. E assim, que o seu amor, Mestre, a sua paz, possam alcançar os corações de todos que nos acompanham. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, com muita saúde, com muita paz e amor no coração. Nós possamos hoje ter uma noite abençoada, cheia de aprendizado. É uma honra estar aqui mais uma vez, para poder dividir esse momento de compartilhamento de conhecimento, de experiências, de energias. E hoje eu vou fazer o comentário do capítulo da questão 61 do Livro dos Espíritos, que ela ainda se encontra nessa parte primeira do Livro dos Espíritos,
está se tratando sobre as causas primárias, né? Está dando para a gente essa base, né? Tratando sobre todo o inicinho, nos dando os fundamentos, né? Para que a gente possa, aí sim, realmente ter um estudo mais avançado. E ela também está no capítulo 4, que vai tratar sobre o princípio vital, que a gente ainda realmente não tem uma explicação certa do que é, mas nós vamos ver mais para frente realmente do que se trata, ter esse entendimento mais profundo, mas a gente vê que já esse princípio vital é o que vai orientar toda essa parte desse capítulo, né? Que vai dar essa base para a gente realmente poder entender as questões aqui um pouco melhor. E a questão 61 vai dizer o seguinte: a diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos. Então, uma pergunta bem simples e direta, né? Existe diferença entre a matéria, vamos dizer assim, de maneira bem realmente simples e direta, né? Do que é vivo e do que não é vivo, né? O que a gente pode pensar como isso, então? Na composição material mais primitiva, esse só, né? Realmente a matéria desse aqui, pedacinho de papel aqui, e da minha mão, da ponta da minha unha que seja. Existe diferença na composição material, na matéria em si, entre os dois? Os espíritos vão responder o seguinte: a matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. Então, né, aqui a gente tem a resposta também bem simples e direta, né, de que a matéria, então, dos dois é a mesma. Então a gente pensa, então, no corpo inorgânico e no corpo orgânico, a matéria dos dois é a mesma, né? A gente tem essa diferença, vamos dizer assim, da composição material, né? A gente pensa um pedaço de papel e a capinha de celular, são coisas bem diferentes, né? Tem propriedades, né, físicas diferentes. A madeira e a barra de metal, nós são elementos químicos compostos, orgânicos diferentes ou inorgânicos, né, diferentes. Mas a matéria, nessa questão mais simples e primitiva, né, essa matéria por si só, dos dois, é a mesma. Que a gente pode pensar de maneira bem rudimentar, é que os dois são iguais, né, tanto o inorgânico quanto o orgânico são iguais porque são compostos de átomos, né? De maneira bem simples, né? A matéria, então, é igual porque a matéria em si só, por si só, são os átomos, né, que formam esses corpos. E eles, apesar de serem elementos diferentes, são átomos. Por si só, são elementos químicos. Isso é o que importa, isso que faz eles serem iguais. Mas aqui ele vai mais a fundo, então isso explica se a matéria, então, dos dois é igual, qual que é a diferença, né? O que vamos dizer assim, dá a vida aos corpos orgânicos? O que é a diferença deles para os corpos inorgânicos? Ele fala, então, que a matéria desses corpos orgânicos está animalizada, né? A gente ainda não sabe muito bem o que significa, então, está animalizada. É que ela vira um animal, né, de maneira bem ridícula assim, mas então, o que é um animal, né? É um ser vivo? É algo selvagem? É algo que se move, né? Mas, se a gente pensar, corpos orgânicos não são só animais, né? São plantas, são simplesmente células ou outros seres pluricelulares, né? Diferentes, são mas muito rudimentares. Não é só o animal, né? Na questão biológica, o animal é uma classe bem específica, né? Algo bem específico, que existem outras coisas orgânicas diferentes de animais. Então, o que significa isso? E aqui, vou dar uma pequena roubadinha, né, da questão da semana que vem, a questão 62, que vai ajudar a gente a entender o que se trata disso, o que se trata da matéria estar animalizada. A questão 62 vai perguntar: qual a causa da animalização da matéria? Os espíritos respondem: sua união com o princípio vital. Então a gente ainda não sabe o que é a animalização por si só. Nós vamos entender, assim,
vão dessa classificação bem simples, de que a animalização é a matéria orgânica que vira orgânica, né? Isso que é a matéria estar animalizada, ela estar viva, de maneira bem simples. O que faz então essa matéria não viva virar viva? É ela estar unida com o princípio vital. E essa palavra é bem importante, a união da matéria com o princípio vital. Não só o princípio vital por si só, que é a vida, né? A vida não está no princípio vital, mas ela está na união do princípio vital com a matéria, né? Então nós temos então que a diferença entre os corpos inorgânicos para os orgânicos é que os orgânicos, a matéria, ela está unida então com esse princípio vital, que a gente vai entender um pouquinho mais para frente do que se trata, né? A gente vai ter a explicação do fluido cósmico universal, né? A gente fala também daqui do fluido elétrico animalizado, né? De certa maneira, essa classificação mais simples, né? Mas a gente tem essa ideia de que ele é uma parte desse fluido cósmico universal, de maneira bem simples, né? É desse tudo que forma o mundo, o universo por si só, essa parte que vem a dar vida à matéria, a se unir com a matéria e dar vida a ela. Mas essa questão aqui, muito importante para nós, porque ela vem trazer um pensamento interessante, né, de que não importa se é vivo ou não vivo, a matéria é a mesma. E a gente pensa então, essa matéria é a mesma, quer dizer que a gente pode pensar então que ela tem a mesma origem, que ela tem o mesmo destino, né? Se algo é igual, às vezes vem do mesmo lugar, vai para o mesmo lugar, né? Está em união. Esse é o pensamento que a gente tem que ter, né? Que nós estamos em Deus, perante a Deus, somos todos iguais, somos todos em união. E estamos não só em união entre nós mesmos, mas estamos em união com esse princípio, né, vital. Esse princípio vital que nos dá, uma palavra muito importante, movimento, né? É isso que nos faz, né, vamos dizer assim, ser vivos, ser humanos. É a energia, é o movimento, né? A gente tem que pensar que isso é o combustível, né, que nos alimenta, que nos dá vida. O que o combustível faz? O combustível faz o motor girar, né? É o movimento. E é isso que é importante para a gente ter em mente, que nós precisamos estar então em movimento, a gente precisa estar evoluindo, crescendo e agindo e trabalhando e fazendo alguma coisa. É isso que nos ajuda, né, a ser nós mesmos, nos ajuda a crescer, ajuda a gente a ser gente, né? Ajuda a gente a ser vivos, né? A gente pensa que às vezes quando a gente está um pouco mal, quando a gente está meio abalado, triste, ou até mesmo deprimido, com uma condição um pouco mais severa, o que é a nossa, um pouco que a gente sente, né? A gente fica nessa intenção de que querer ficar quietinho, ficar meio parado, né? Que a gente se sente um pouco mais, né, desgastado, um pouco mais sem vida, um pouco mais fraco, né? Então a gente tem que pensar que pra gente, então, sentir com vigor, com essa virilidade, com essa força, essa vontade de viver, a gente tem então que estar buscando o movimento, buscando a ação, buscando estar sempre agindo, né? Essa é a palavra muito importante, a ação, o movimento. Quando a gente pensa, o que é a caridade? O que é o nosso, vamos dizer assim, nosso objetivo, nossa missão primária, né? Essa que a gente quer fazer nesse mundo, praticar a caridade. O que é? É o amor em movimento. Isso aqui é muito importante, então, de nós termos em mente essa questão de estar, então, agindo e crescendo e tentando, né, evoluir. Tentar um pouco, não cair tanto nessa marasmo, nessa preguiça, uma palavra ruim, né, mas essa lentidão, né? Estamos tentando estar sempre crescendo, tentando ser melhor. Às vezes a gente tem um difícil, às vezes não consegue, mas o importante é sempre continuar tentando. E também a lição de que a matéria é a mesma, né? Somos todos
iguais, somos todos unidos, todos em união perante a Deus. Então, nós possamos ter isso em mente, ter esse abraço irmão a todos, essa união de pensamento, de energia, que nós possamos sempre continuar buscando o movimento, a evolução, o aprendizado e o trabalho. Que Jesus nos abençoe sempre. Uma boa noite. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Olá, boa noite. É com muita alegria que aqui nos encontramos mais uma vez com o pessoal do irmão Aniceto, e feliz também por poder estar falando sobre a doutrina espírita, né, sobre os ensinos de Jesus, agradecendo desde já pelas boas vibrações, por esse acolhimento que nos torna mais felizes ainda. Não é? Hoje nós temos a incumbência de falar sobre injúrias e violências, no capítulo 9, de itens 1 a 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Injúria, é bom a gente estar sempre, só para fixar mais na mente da gente, injúria é um ato, né, ou dito ofensivo a alguém, um agravo, um insulto. Então isso é injúria. E violência é qualquer constrangimento físico ou moral que a gente faça a alguém. Então a gente não vai estar falando aqui simplesmente das violências físicas, não é? Nós podemos ser violentos com agressões morais. Um xingamento, por exemplo, é uma agressão moral. Mas há certas humilhações, não é? Que são muita violência, não é? Então, nós vamos começar analisando a importância que Jesus dá aos semelhantes, e a gente percebe isso nessa lição do Evangelho, e o significado quando ele nos chama atenção para os brandos, nas bem-aventuranças, quando ele diz que bem-aventurados os brandos, porque estes possuirão a terra. E coisa interessante isso. Então, Jesus traz, contrapondo a injúria e a violência, a brandura, que é irmã da mansuetude, da afabilidade, né, da doçura, do trato educado, da boa ética, não é? E ele também considera filhos de Deus, aqueles bem-aventurados seriam os filhos de Deus, não é? Ele estava se referindo aos pacíficos, não é? Então, ser filhos de Deus seria como que uma credencial que alguém carrega como portador dos exemplos de Jesus como filho de Deus, não é? E tem mais. Nós ouvimos de Jesus, não é? Nós ouvimos, como é que eu diria, assim, estilisticamente falando, né? Na verdade, alguns de nós poderíamos até ter estado lá. Mas nós sabemos das palavras de Jesus, que diz também que condena a pessoa que dizia raca, o termo, chamava de raca, dizia esse termo raca e cuspia de lado, não é? E Jesus foi duro nesse sentido. Ele disse que aquele que fizesse isso seria condenado ao inferno da sua própria consciência e estaria nas mãos de um conselho. Sobre esse conselho nós vamos falar mais à frente, não é? Que conselho que estabelece juízos a que Jesus estava referindo, afinal de contas. Ele falou sobre um conselho. É interessante, não é? Então, é preciso a gente entender que, de fato,
para o nosso equilíbrio, é necessário que a gente tenha a brandura dentro de nós. Olha que coisa interessante, analisemos isso. A brandura, a mansuetude, esse estado de espírito, ele é a base de sustentação para toda virtude real. É impossível você ser virtuoso carregando dentro de si um estado agitado que o leva, inclusive, a fazer algo contra o seu irmão. Aí não há virtude. Então, se a gente for pensar em pré-requisitos para sermos bons, é necessário que a gente esteja sempre com esse estado de espírito. Por isso que Jesus deu muito valor a isso, não é? Sobre a brandura, que o Evangelho dá valor a isso, sobre a brandura, sobre a mansuetude, não é? Sobre o trato fácil, não é? Sobre o trato que caracteriza um portamento de tranquilidade, né? Aquela tranquilidade, aquele estado de espírito que a gente chega a passar para o próximo. Que bom quando as pessoas falam assim: fulano, eu gosto de conversar com você porque você é espírita, e aí faz alguma pergunta e tal. Não é interessante? Talvez, quem sabe, aqueles que são abordados assim, guarda já uma tranquilidade que seja uma base de sustentação para que as criaturas se sintam à vontade. Então, essa é uma posição muito interessante, não é? Quando o Evangelho diz que Jesus condena toda expressão descortês ao nosso próximo, ao nosso semelhante, como entender que Jesus dizia isso? Ou seja, todo gesto agressivo ou que provoca desconforto no nosso semelhante, Jesus condenava isso. Vamos entender isso, não é? Porque ele chegou a falar, como nós dissemos, de um conselho existente que nos acolherá, né, depois das nossas... há uma possibilidade de sermos acompanhados ou recepcionados ou sermos encaminhados para um conselho. No livro Libertação, há um conselho desse tipo. Interessante, aí Jesus não estava falando figuradamente. Ele estava falando de conselhos que se estabelecem em certas regiões. Quem quiser checar isso, veja o capítulo 5 do livro Libertação. Aí a gente vai ver como isso é interessante, não é? Então, eu acho muito interessante essas situações, porque os ensinos espíritas, eles são uma preciosidade, a começar das suas sutilezas. Uma coisa que a gente precisa guardar dentro de nós. Para buscarmos o melhor entendimento das parábolas de Jesus, dos seus ensinos, é nós buscarmos as sutilezas, não é? As entrelinhas que existem nas coisas. Então, há uma evolução de comportamento que faz com que esses tratamentos evoluam ou caracterizem certas mudanças, não é? Na forma de expressar das criaturas, mas que tem o mesmo sentido. Vou falar para vocês, por exemplo, será que nós podemos imaginar que Raka teve transformação etimológica, não, ou simplesmente semântica, né, de significado traduzidas por outras palavras? Será que isso aconteceu? Nós tivemos o cuidado de observar isso. E aí, vivendo na prática mesmo isso, nós observamos que, até por ser um termo hebraico não comum, né, para perpassar os séculos, e
chegar como um termo comum para nós, mas nós tivemos sempre termos mais que pejorativos, agressivos mesmo com as pessoas. Hoje eu não vejo as pessoas falarem assim, mas eu sou de uma época em que eu me lembro quando muitas pessoas, principalmente as que se consideravam de uma posição em destaque na sociedade, elas chamavam as criaturas mais simples de gentinha. E às vezes em discussões, estava, você é gentinha, eu não me misturo com gentinha. Gentinha era o raca daqueles momentos. Então hoje em dia, de repente nós falamos assim, são marginais. Às vezes a gente brinca, né? Em tom de brincadeira, mas podemos falar também seriamente. Um termo simples, aquilo é um mala. Não é? Mala vem da década de 60, quando principalmente o Roberto Carlos imprimiu um gosto, né, um hábito de simplificar as palavras, né? Então, quando ele queria falar assim, isso é bom pra caramba, que era um termo muito próprio da época, ele falava, isso é bom paca. Não é pra caramba, é paca, né? Então, assim também, não é? Nós tivemos expressões que foram regulamentadas e o mala vem da malandragem. Então, quando a gente... Isso aí poderia ser uma... Estou trazendo essa coisa aqui um tanto assim pitoresca, né? Mas que é interessante porque é um fenômeno, né? É um fenômeno. Então, isso faz parte. Mas vejam vocês, já que nós estamos falando de sutilezas, observemos agora o que aconteceu e que eu tomo a liberdade de relatar aqui para todos vocês, porque é fato que eu testemunhei. Eu era jovenzinho e na época que o Chico Xavier nos visitava na minha cidade original, na cidade de Monte Carmelo, nos natais de 56, 57, 58, ele os passou conosco lá na cidade de Monte Carmelo. Eu o conheci, eu tinha meus 12 anos. Então o Chico Xavier estava sendo esperado na agência do Correio, onde o meu pai, mais o seu Coriolando Cardoso, um senhor também do movimento espírita daquela cidade, eles estavam aguardando o Chico que viria, né? Ele estava, naquele dia, hospedado na casa da dona Aristina Rocha, mãe do Valdo Vieira. Então ele estava sendo aguardado para eles visitarem o Lar das Crianças, que era o lar que o meu pai tinha fundado, né? E iria mostrar para ele a sede, né? Os trabalhos ali realizados de amparo às crianças. E aí eles estavam falando sobre a sutileza da justiça divina. E eles chegavam a dizer, eu gostava muito, eu estava presente, eu gostava muito de estar com os velhos. Isso já era meu, era hábito. Meu pai, sempre nas atividades, eu estava ali com ele, né? E aí, então, quando o Chico chega, eles perguntam, ô Chico, foi bom você chegar. Nós estávamos comentando aqui agora sobre a sutileza da justiça divina, como que deve ser essa contabilidade nossa, hein? Lá no plano dos arquivos espirituais. O Chico, com todo o seu jeito, respondeu, é natural que eu não me lembre as palavras certinhas, não é? Mas, em princípio, o que ele quis dizer, a essência nós não vamos fugir dela, então não tem problema. A essência do que ele disse. Ah, meus irmãos, na contabilidade divina, na nossa contabilidade, no plano divino, não escapa nenhum muxoxo. Eu já falei isso por aí em algumas ocasiões, porque eu acho interessante isso, sabe? Então aí, ele, ao falar sobre muxoxo, muita gente hoje não sabe o que é muxoxo. Quando eu faço assim, ó, isso é um muxoxo. E tem muxoxo de vários tipos, não é? O orgulhoso, por exemplo, como se diz, não estou nem aí, né? É um muxoxo.
O meu pai, quando ele estava fazendo alguma coisa que não tinha saído do jeito que ele queria, ele fazia assim. E isso contabilizado. Já imaginou como isso é interessante? Mas não fiquemos tristes, porque a essa altura muita gente deve estar pensando assim, eu estou frito, eu estou condenado, porque se um gesto é desse jeito, eu ainda faço isso, faço aquilo, eu ainda trato meu semelhante desse ou daquela forma indevida e tal. Bom, mas o bom da história, para nós não ficarmos muito tristes, é que, por outro lado, assim, não é? Como todos os nossos atos para o bem se transformam numa proporção muito maior, se situa dentro do universo, diante das coisas, das circunstâncias, e cai na estrutura do próximo, como sendo algo que reverbera muito mais. Estou querendo dizer que o bem progride muito mais, embora aparentemente nós não percebamos, não é? Então, o gesto positivo nosso, ao contrário do gesto mau, que um dia as suas consequências são eliminadas, as do bem não, elas continuam. Mas é evidente que sofremos muito e por isso ainda estamos nesse estágio aqui na Terra. Porque nós não temos respeito devido para com o nosso semelhante. Agora analisemos, por exemplo, quando alguém rouba de outrem. A gravidade disso. Bom, mas vamos em frente. Não é? Então, é preciso a gente guardar isso dentro de nós para que o que a gente precisa fazer automaticamente para nossa tranquilidade, para nós cuidarmos das nossas reservas morais. Um dos segredos é simples, é tratarmos bem todo o nosso semelhante. Ora, nós já temos educação suficiente para isso. A educação formal nos dá uma base, embora ela não seja definitiva, mas ela nos dá uma base e a religiosidade nos completa. Porque a religião é a educação da alma, a educação do espírito. E é pensando na nossa estrutura espiritual para sermos mais espiritualizados que se concebe a formatação de um estado de espírito suficiente para os enfrentamentos da vida, a ponto de nos colocar diante do agressor, portando uma pacificação. Nos portar diante das injunções da vida, dos problemas sociais que nos afetam, das questões econômicas, políticas, dos desacertos naturais ainda advindos daqueles que nós ainda chamamos de marginais, mas que para isso há um anteparo dentro de nós para que surja alguma virtude. E nós vamos tendo reserva com a seleção das coisas que realmente nos pacificam. Não adianta, por exemplo, eu querer a paz, sendo que eu busco, seja nas minhas escolhas naturais para satisfazer os meus sentidos, que eu busque coisas que simplesmente aguçam um outro estado de espírito. Para que eu vou ficar vendo notícias ou situações que me colocam pura e simplesmente nervoso, bravo com a própria vida? Para que isso? Então, é essa necessidade. Porque, não vamos esquecer, por que Jesus tinha tanto cuidado com o semelhante assim? Porque ele chegou a dizer que a dica, que o segredo estava em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
Por que ele disse isso? Porque o próximo, depois da vida, é o maior presente que Deus nos deu. Quando a gente ofende o semelhante, nós estamos dilapidando um patrimônio que é de Deus. Nós precisamos amar o nosso próximo, porque é a mesma coisa de falar assim, não, eu sou um daqueles que ajudo a destruir uma obra divina. Para nós, até então, filosoficamente falando, é tanta coisa no universo, mas vamos pensar, existe algo mais sublime na criação divina do que o próprio ser? Então, isso será dilapidar o maior patrimônio de Deus. Então, muitas vezes será difícil ainda nós contemporizarmos com os ensinos de Jesus quando nós estivermos diante de situações dificílimas. Mas se tivermos reservas, porque por uma condição natural, não é, da nossa estrutura, vamos dizer assim, nossos problemas que são nevrálgicos, não é? Nossos problemas que envolvem a nossa estrutura nervosa, nós somos tendentes a termos reações mesmo. Mas se tivermos reservas, elas sairão dentro de uma medida considerada justa e boa, não é? Então, daí, Jesus se preocupar com o Evangelho, se preocupar, Kardec se preocupar com uma lição desse tipo. E quando a gente vai falando, a gente vai ver como ela cai para os dias de hoje, não é? Não é verdade? Então, é importante isso, de guardarmos sempre dentro de nós que a coerência dos ensinos de Jesus e estampados assim dentro da codificação, essa coerência, ela é a rigor uma base, uma matriz mais que sustentável, mais do que comprovadora de como as coisas funcionam. O que eu estou querendo dizer? O Evangelho traz lá as bem-aventuranças e fala sobre essa brandura, que nós já mencionamos aqui. E, para os dias de hoje, nós temos, por exemplo, o livro A Gênese. Eu tenho falado demais nisso, eu tenho citado a Gênese, porque se nós temos um livro que traz de forma objetiva, que antecedeu quando surgiu, não é? Quando surgiu para trazer elucidações a respeito da nossa vida, é como se fosse ali nos últimos livros da codificação, mostrando para nós também compatível com esse período que nós estamos vivendo agora. Ou seja, dentro da programação de Allan Kardec, no projeto da codificação, nada é por acaso, fez parte daquele planejamento existir um livro compatível com a realidade que nós estaríamos vivendo. Então o livro é atualíssimo. Embora me perdoe, estava até aqui enquanto falava, tentava lembrar aqui do ano que ele saiu, me parece que foi em 1864 que saiu o livro, né? Então eu vejo como muito interessante essa observância, porque dentro dessa coerência que nós referimos agora, nós estamos referindo, o livro A Gênese, no capítulo 2, no item 2 do capítulo 18, que é o último capítulo, né? São chegados os tempos, dividido em sinais dos tempos e a nova geração. Então, em sinais dos tempos, no item 2,
tem uma parte que a gente destaca. Lembra que nós estamos falando de brandura, não é? Nós estamos falando, combatendo a injúria e a violência contra o nosso semelhante. Então, veja, lá está escrito assim: moralmente, uma humanidade se desenvolve, progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ou seja, finaliza aí uma tríade de comportamental, né? Ciência, moralidade e o abrandamento dos costumes. Então, esse abrandamento, olha como ele é importante. E por que isso? Porque nesta fase agora, se a gente for buscar uma virtude, um tipo de oferta de valor espiritual, o abrandamento dos costumes, ele é muito importante. As pessoas estão vivendo um momento muito difícil. Nós ouvimos, inclusive lembramos-nos disso. O ano de 2019, não faltaram alusões a transformações que viriam. Inclusive do Haroldo Dutra, em palestra dele que nós ouvimos. E depois ouvimos também do Divaldo Pereira Franco no Congresso Espírita aqui do Estado, dizer que, falando dos cuidados naturalmente, né, que precisamos ter para mostrar-nos que a sociedade está vivendo um momento de alucinação psicológica muito sério. Olha, a gente dá para observar, né, como se fosse uma inversão de valores. Então, tudo é possível, está tudo em aberto para quem quiser fazer o que bem entender em princípio. Isso não é por acaso. Não nos convém simplesmente estarmos condenando os sistemas. Não estou dizendo que não deveremos ter o senso crítico íntimo, não é? Mas é preciso compreendermos o que é certo e o que é errado, mas entendendo também que o que é errado faz parte de um processo. É possível você podar alguma coisa que ainda não surgiu na planta? É preciso que emerja. Nunca foi tão necessário que as coisas possam emergir do comportamento humano como agora. Que é uma forma de selecionar. A separação do joio e do trigo agora é intensa. Então nós temos que conviver com estas situações. Mas isso não demanda de nossa parte estarmos compactuando com aquilo que nos traz simplesmente desconforto. É por isso que aquilo que a gente escolhe para comentar, de repente a gente fala assim, não, mas eu tenho o direito de dar a minha opinião. Nós não precisamos reverberar isso. Numa conversa, né, testemunhar ali, tudo bem, se às vezes há situações em que é necessário dar um testemunho. Mas há pessoas que simplesmente, por paixões, por ideologias, por sentimentos apegados às coisas mais vãs da vida, a pessoa briga por aquilo e se desgoverna. Então, olha, para finalizar, vamos observar alguns pontos, que é sempre importante. Eu gosto sempre de colocar alguns pontos assim que eu considero práticos, né? Eu vou estar aqui repetindo, talvez você vai falar, você já falou sobre isso, mas é só para afirmar, não é? Assim, um roteiro comportamental, né, para todos nós. Então, como espíritas, primeiro, nós precisamos observar o que as pessoas esperam de nós.
Isso deve acontecer com muitos de vocês, dos que estão nos vendo e ouvindo. A pessoa chega perto e fala assim: fulano, você que é espírita, como é que vocês veem isso, aquilo? É porque ela vê, às vezes até a pessoa pode falar para outra assim: nossa, eu gosto de estar com você, você transmite uma paz. Que coisa, que é isso? É o anteparo contrário às injúrias e às violências. Então não vamos esquecer que nós somos esses espíritos. Não é? A busca de sintonia no que fazemos e no que pensamos. Como eu disse indiretamente, eu já falei sobre isso. Não é? Nós podemos estar fazendo uma coisa mal sintonizados. Se eu faço uma coisa pensando exclusivamente em mim, mas eu posso fazer uma coisa com carinho, tudo que a gente for fazer, a sutileza é tão grande que tudo que a gente faz é uma oferta, é uma construção ou uma destruição dentro do universo. Tudo que eu estou fazendo, se eu faço em paz, com amor, pensando sempre mais em agradar os meus semelhantes, porque tudo que a gente faz, não existe nada que a gente faça que a gente não faça com uma destinação qualquer. Eu posso até estar fazendo para mim mesmo, para mim me aprimorar nisso ou naquilo, mas a finalidade principal vai desaguar, a coisa vai desaguar sempre para as coisas, as circunstâncias ou ao próximo. Então, buscar e ver em que sintonia nós nos situamos. Porque sintonia significa, ela nasce dos propósitos. Qual é o meu propósito com isso que eu estou fazendo? Não é? Então, isso também é abrandamento das coisas. Não é? Observar sempre e em qualquer circunstância o respeito para com o próximo. Respeitar o próximo não significa escolher ele, não. Eu vou respeitar o próximo, o bonzinho. O criminoso eu não respeito. Não, ele merece respeito. Se nós aprendemos que temos que amar o próximo. E é assim que nós vamos guardando dentro de nós aquilo que os espíritos superiores já detêm como patrimônio. Faz parte de uma aura celestial a paz que reina naquele que projeta a sua própria personalidade, irradia aquilo que guarda dentro de si. Então, ser brando é ir adquirindo isso. E poderíamos dizer, né, sem estar fantasiando muito, mas às vezes a gente não pensa nisso, que a gente não tem nada. Se a gente tiver uma velhinha, tá bom demais, a gente não pensa nisso. Mas não, por que não vamos pensar? Vou melhorar um pouco minha aura. Quem sabe eu estou dando uma iluminadazinha nela, né? É assim que a gente tem que pensar, não é? Como espírita, vamos reavaliar nossas posturas. Porque é muito difícil manter-se sempre sereno, né? Às vezes é preciso contar até 10, se nós não contamos, né? Tudo é na bucha. E às vezes nós até falamos assim: eu não levo desaforo para casa, por exemplo. Entendeu? São coisas desse tipo, não é? E que nesse momento elas são importantíssimas. Nesse isolamento que a gente vive, o comportamento particular nosso, eu não disse para vocês, lá em 2019 já começamos a aprender sobre isso, como preparação para esse momento, não é? O estado de espírito nosso, de repente, é a oferta que nós podemos fazer, já que diminuíram-se as oportunidades de estarmos diretamente na frente de um trabalho assistencial, por exemplo, doando alguma coisa, dando um tipo de assistência. A nossa pacificação interior é a grande oferta que a espiritualidade está buscando. Talvez por isso um grande espírita, que nós o biografamos agora recentemente, me permita, né? Fica parecendo que eu estou fazendo uma propaganda, mas é que lembrei disso, um livro que nós elaboramos, Elias Barbosa, um amigo de Chico Xavier. E então, eu estou falando isso porque ali
a gente retira também dele uma orientação que ele deu em mensagem póstuma, que a gente fazer o culto, se a gente puder fazer o culto diário, culto do Evangelho no lar, será muito bom, porque estas ofertas agora têm um sentido maior. E é um grande anteparo para a própria humanidade, né? E lembrar, né, gente? Eu estou agora como última colocação, vocês não cansarem muito de mim, não é? A última colocação é a seguinte: lembrar que a pacificação é a base de qualquer entendimento. A gente fala assim, fica parecendo muito simples, né? A gente sabe disso. Não tem jeito de você resolver uma coisa que não seja a base, a custa da pacificação. Mas, às vezes, nós exageramos um pouquinho. Porque injuriar ou estar violento não é apenas com aquelas coisas mais visíveis. Não é uma agressão física, não é uma humilhação. Às vezes, há determinadas circunstâncias em que nós violentamos a essência de algumas coisas. Então, quando a gente impossibilita que alguma coisa aconteça, porque nós somos cabeças duras, porque nós somos orgulhosos e não aceitamos as coisas diferentes do que queremos, um exemplo, isso é uma violência contra o progresso das coisas, não é? Então, é assim que a gente tem que pensar. Bom, pessoal, era isso, não é? Eu fico muito feliz de ter participado desse momento, né? Agradeço profundamente a oportunidade, né? Os irmãos que confiam em mim, que me acolhem, né? Com tanta confiança, do irmão Aniceto, né? E me despeço agradecendo a Deus, agradecendo aos meus amigos espirituais que nos inspiram, não é? Agradecendo a vocês que dão sustentação vibracional para nós darmos conta de falar alguma coisa sobre o Evangelho. Um abraço a todos, muita paz, muita pacificação. Que Jesus nos ilumine. Obrigado. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor,
que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.